Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD e pelo @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. Apertem os cintos, porque está começando o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E já vamos começar com a pergunta de hoje. Onde estão as provas contra Jair Bolsonaro? Ontem a defesa foi clara no julgamento. Não há uma única prova que ligue o ex-presidente à tentativa de golpe. Saiu até na mídia internacional, no jornal El País. Bota na tela aí. Defesa de Bolsonaro. Não existe uma única tese. Não vamos permitir a criação da versão brasileira do caso Dreyfus. Volta para mim. Então já começamos o programa já falando que ontem a defesa deu um show em cima das narrativas que o Paulo Gonet, procurador, o PGR, colocou em sua denúncia. Que é uma denúncia completamente sem pé nem cabeça, em cima de narrativas. E tem mais, eu vou colocar aqui porque ontem foi um absurdo. Saiu na Agência Brasil. Coloca na tela aí. Defesa afirma que não há nenhuma prova que ligue Bolsonaro ao golpe. Bolsonaro foi dragado para fatos investigados pela PF. Volta para mim. Na defesa do Bolsonaro foi comprovado ontem duas coisas. Primeiro, o Alexandre de Moraes falou que a defesa teve todo acesso às provas. Sim, ele empurrou 70 terabytes de documentos para serem analisados em 15 dias. Se você viu o julgamento ou parte dele, você sabe que isso é humanamente impossível, já que na denúncia não consta ali um índice dizendo aonde está, qual prova é. Literalmente uma atitude ilegal para prejudicar o devido processo legal e a ampla defesa dos advogados. 70 terabytes de documento, se você parar para contar, se você imprimir folha 4, dá para dar 2 voltas praticamente no globo terrestre. Quem humanamente é capacitado para ler 70 terabytes de prova em 15 dias? Isso demonstra claramente toda essa questão da narrativa e tudo isso em cima do depoimento de um delator que teve a sua delação feita 11 vezes, 2 foram descartadas. E nas próprias delações de Mauro Cid, ele fala literalmente que não houve, que não sabia dessa minuta, não sabia como apareceu a caixa de vinho, onde entregou a caixa de vinho. Então o que nós vemos é literalmente ali, cara, a constatação do que todos nós já sabíamos. Bolsonaro será condenado, sim, mas será condenado por uma farsa. E essa farsa foi explícita brilhantemente pelos advogados de defesa, que esses advogados de defesa não tiveram apoio da OAB. Aí eu volto a citar a OAB, que ao invés de dar medalha para ministro que não cumpre a lei, são fora da lei e sancionados internacionalmente, dão medalhinhas para eles, mas não falam nada sobre essa questão
dos 70 terabytes de documento com prazo de 15 dias para analisar as provas de defesa do seu cliente. No caso ali, tanto o Jair Bolsonaro, como o general Heleno, como o Braga Neto. Então essa falácia que foi entregue, toda a documentação, sim, foi entregue. Mas a falácia que, por isso que a defesa tinha condição de fazer a defesa e não tem como provar o golpe, não tem, porque não é humanamente impossível você analisar em 15 dias praticamente 70 terabytes de prova. E tem mais matéria que saiu aí, saiu na UOL, Agência Pública, tá aqui, coloca na tela aí. Nos 2 dias de julgamento, defesas atacam a delação de Cid e negam o golpe. Volta para mim. O segundo pilar, ou o único pilar dessa acusação, dessa farsa que é esse processo da tentativa de golpe, cai por terra em cima da delação do Mauro Cid. O delator, quando faz uma delação, ele tem que comprovar com provas ali o que ele está delatando. E o que nós vemos nas 11 delações, porque delação se faz uma vez só e se prova ali. Aí sim você tem base legal para usar uma delação premiada. Esse instituto da delação premiada, você tem que apresentar provas. Só que o Mauro Cid foram 11 versões, versão e reversão da reversão, tipo assim, que deixa entender. Olha só, fala mais isso aqui para a gente poder colocar, usar a criatividade que foi delatado pelo Tagliaferro ali, para a gente poder colocar aqui, imputar aqui, fazer essa ligação que não existe. O que nós vemos ontem, em todas as alegações finais dos advogados de defesa, é que não há ligação nenhuma com o Bolsonaro ao 8 de janeiro. Só o fato de Bolsonaro existir, ele é culpado por 8 de janeiro. É isso que me pareceu ontem. E os comentários que aconteceram durante o dia de ontem, né, repercutindo essa notícia, foi exatamente isso. Nos veículos sérios de comunicação. Porque na Globo News foi comprovada ali a farsa dos golpes, foi comprovado a delação de Mauro Cid, que sofreu uma tortura psicológica e tortura física ali e fez a delação, todos vamos lembrar, do Alexandre de Moraes, Alexandre Sancionado de Moraes, na delação de Cid, falando, olha que tem a sua esposa, sua filha, sua mulher, se você não falar aí o que a gente quer, entre aspas, a gente vai em cima deles. Isso é coisa de mafioso sancionado na lei Magnitsky. Por isso que ele está lá. Então essa delação do Cid foi por terra. Desde o início nós já sabíamos que a delação do Cid foi por terra. Aí entra uma outra questão que aconteceu ontem também. A delação sobre o general Heleno, está aqui, coloca na tela aí. Defesa diz que a agenda de Heleno não era golpista, mas suporte na memória. Volta para mim. Outro ponto forte na defesa foram as contradições cronológicas. A acusação diz que o Exército teria rejeitado a ideia do golpe já no dia 7 de dezembro, mas depois aponta uma reunião no dia 15 de dezembro como ápice da suposta conspiração. Um contrassenso que destacou a defesa. Não é um contrassenso, é uma tentativa de unir pontas que não tem como se unir. Em relação a essa agenda do general Heleno, que ele anotava os pensamentos e tal, essas coisas todas, eles pegaram uma folha, pularam 20 folhas e pegaram uma outra folha e juntaram as duas. Então pegaram pensamentos desconexos e tentaram, dessa forma,
colocar como se fosse uma narrativa de golpe. Isso foi falado durante o julgamento, para quem o acompanhou. Porque se você viu na Globo, o Bolsonaro é culpado. Mas em veículos sérios, Revista Oeste, Timeline, o Fio Diário, Paulo Figueiredo, ali vocês conseguem, e aqui no Pauta Quente, vocês conseguem ver a verdade do que acontece. Então houve isso. Ainda teve a chamada caderneta, né, que eu falei agora, do general Heleno. A defesa mostrou e comprovou que o general Heleno usava aquela caderneta apenas para anotar memórias e coisas que tem que fazer. Hoje nós usamos o celular para poder anotar no bloco de notas. Eu ainda sou da moda antiga, eu ainda tenho meu caderninho como bom jornalista há mais de 25 anos, caderninho com a caneta ali que a gente anota os fatos do que querem, do que pensamos, vamos escrever sobre isso, ou o que eu tenho que fazer, ou o que eu tenho que falar. Isso são pensamentos pessoais, coisas do próprio general Heleno. E foram usadas como armas golpistas para tentar concretizar essa farsa do 8 de janeiro. Fica difícil a gente comentar, porque é tanta ilegalidade junta, é tanta narrativa junta, é tanta desconexão com a realidade dos fatos, que fica difícil você conseguir imaginar o que passa na cabeça dessas pessoas que defendem uma coisa dessa. Um julgamento fajuto, um teatro. Eles estão tentando dar um ar de legalidade para uma fraude. O que estão fazendo com esse núcleo mais importante de um golpe da pipoca e do algodão doce, que o próprio Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Então, o fato de Bolsonaro ficar calado foi motivo para as pessoas aplicarem um golpe. E a minuta do golpe? Aí fica a pergunta. A minuta do golpe apareceu? Alguém viu a minuta do golpe? Ou essa minuta que foi achada no PL, foi encontrada no PL, o próprio advogado de defesa tirou de dentro do processo já feito, imprimiu e colocou na mesa do Bolsonaro, lá na sala do PL. Então, essa minuta estava dentro do processo. Então, como ele produziu uma minuta que já estava dentro do processo, sendo que a minuta não é minuta, é um papel escrito, qualquer um pode escrever qualquer coisa, se você botar na internet, você pega, ali alegando um ato constitucional, questionamento sobre processos constitucionais que a lei diz que pode ser feito. Temos que lembrar que a Dilma, quando foi impeachmentada, ela procurou o Exército para aplicação do artigo, que eu não posso falar, senão esse vídeo cai. Então aquilo também foi uma tentativa de ataque democrático violento ao Estado Democrático de Direito? Então, senhores, o que estamos vendo, infelizmente, nesse julgamento do 8 de janeiro, nessa farsa do golpe, é uma perseguição implacável e a tentativa de eliminação de um espectro político, cortando a cabeça do seu líder, achando que o bolsonarismo vai acabar, como a célebre frase do Barroso: derrotamos o bolsonarismo. Ainda temos o Centrão aí já querendo escolher um nome para quem vai ocupar o lugar do Bolsonaro. Ninguém vai ocupar o lugar do Bolsonaro. Esse julgamento já está com a sua sentença preparada. Ele vai parar agora, né, e vai voltar semana que vem
e está previsto para o dia 12, que eu acho que o Alexandre Sancionado vai tirar da gaveta o que já está pronto desde o amigo do meu pai, desse início, desse processo todo, porque ele já declarou esse voto na sua próprio discurso, que aquilo não foi uma abertura de sessão, foi um discurso político, tentando justificar todo o processo que já foi demonstrado a sua fraude, tanto nas delações do Tagliaferro, na Revista Oeste, na Comissão do Senado, quanto o uso do dinheiro da USAID para interferir diretamente nas eleições. Muita coisa está vindo à tona nesse momento, comprovando literalmente que tudo não passa de uma farsa. Uma farsa que é uma vingança de um descondenado, amigo do Maduro, chefe do cartel do Los Soles e fundador do Foro de São Paulo, para tentar eliminar todos os conservadores. E o Centrão vem aí querer lançar ou cogitar nome, ao invés de estarem preocupados em salvar a verdadeira democracia, não. Estão preocupados com o palanque político. Eleição sem Bolsonaro na cédula não é eleição limpa, porque ele está inelegível por causa da reunião dos embaixadores, se vocês não lembram. Do ministro que falou missão dada é missão cumprida. Por onde ele anda, o que ele come, o que ele está fazendo. Então, senhores, o julgamento cada vez mais se demonstra que a farsa está sendo revelada, mas mesmo assim os verdadeiros ditadores continuam dobrando a aposta. O que nós estamos vendo no Brasil, eu sei que é cansativo falar, todos falam a mesma coisa, mas a verdade tem que ser dita. Porque eles contam uma mentira 1000 vezes até que essa mentira se torne verdade. E nós falamos a verdade e desmistificamos essas narrativas, como a farsa do golpe, a farsa do 8 de janeiro, esse processo totalmente ilegal movido contra Bolsonaro, os 70 terabytes de informação que o ministro Alexandre de Moraes usou aquelas cartas que ele pediu para a galera assinar, confissão de culpa para não ser preso, então com medo as pessoas assinaram, e ele utilizou isso como, está vendo como houve o golpe, sobre uma questão da tortura dentro do campo de concentração que a Polícia Federal e o Exército Brasileiro criaram para colocar os manifestantes de 8 de janeiro. Fizeram uma pressão psicológica, ó, assina aqui esse acordo, que aí você pelo menos fica de tornozeleira eletrônica e sai daqui. Muitas pessoas desesperadas porque não fizeram nada e não existia tentativa de golpe, assinaram aquilo, e isso agora está sendo usado como prova que houve a tentativa do golpe. Coisas de bandido, coisas de mafiosos, coisas de pessoas sancionadas pela lei magnífica, onde tem a criminalidade, a escória da humanidade. Nós vamos continuar acompanhando o que está acontecendo, mesmo já sabendo o resultado desse julgamento, que já foi dito, já estão até escolhendo a cela, mas o povo brasileiro entendeu o jogo, entendeu a verdade, entendeu o que está acontecendo. E isso não vai ficar barato, nem tão simples como essas pessoas estão achando que vai ficar. Muitas coisas irão acontecer, tanto aqui dentro quanto de fora para dentro. Vamos aguardar essa primeira ocrim do judiciário, que é a primeira turma. Temos um sancionado, então, quer dizer, são os comparsas. O clubinho
que a OAB defende e dá medalhas em defesa da democracia. Ora, OAB. Tem vários amigos advogados que ficam abismados com o que está acontecendo e mais abismados ainda da própria OAB não defender as prerrogativas dos seus advogados, que são inscritos lá e pagam uma mensalidade cara anual para bancar coquetéis e festas do clubinho dos advogados que elegem os presidentes usando partidos políticos fazendo campanha, como se fosse uma campanha eleitoral, parece uma campanha eleitoral, para depois falar que não se mete na política. Se usa a política para se eleger, você já está com o rabo preso com a política totalmente. Então, essa história de defende as prerrogativas do advogado, mentira. Muitas seccionais, com certeza, defendem dentro dos tribunais, dentro das suas áreas de atuação. Mas essa liderança da OAB, esse comando da OAB nacional, são uns canalhas, uns frouxos. Não têm honra para estarem à frente de uma instituição como a OAB, que na sua história sempre defendeu as liberdades e a verdadeira democracia. Não essa democracia das bananas que nós estamos vendo aqui sendo premiados, sancionados, são premiados com medalhas. Minha gente, está difícil, mas nós vamos continuar porque o brasileiro não desiste nunca. Se você gostou do programa, comente, compartilhe e mande para geral, porque você compartilhando e curtindo, você está ajudando ao jornalismo independente. Estaremos acompanhando os fatos aí em cima do lance. E o programa que é gravado atualmente, ele em breve estará sendo transmitido ao vivo, que aí poderemos ter uma interação direta. Terão outros participantes e a gente está desenvolvendo esse projeto. E para isso eu preciso da ajuda de vocês, curtindo, comentando e compartilhando o programa. Eu sou o Carlos Emir Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente. O headline da notícia, o que está acontecendo nas redes sociais, o que está bombando. E aqui nós não temos medo de falar o que muitos não querem ouvir. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com Pauta Quente somos a